a todos, a todas e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao encerramento do Encontro Nacional de Mídia e Dimensões do Tempo, um evento que possibilitou muitos aprendizados e oportunizou a troca de conhecimento entre todos os participantes. Em nome da organização geral do evento, agradecemos a presença de todos, todas e todes que colaboraram com nossas atividades e a promoção do conhecimento científico acerca do fenômeno da desinformação, plataformas digitais, inteligência artificial, história, historicidades e narrativas da comunicação. Nesse momento, acompanharemos a mesa de encerramento sob o tema A importância da pós-graduação na democratização do conhecimento. Convidamos para mediar esta conferência a professora doutora Lívia Neri, que é docente na Universidade Federal do Piauí, tem experiência na área de educação e comunicação, com ênfase em educação, mídias, EAD e processos de ensino e aprendizagens digitais. Convidamos também o nosso palestrante, o professor doutor Paulo Fernando de Carvalho Lopes, que atualmente é professor na linha de pesquisa, processos e práticas em jornalismo do mestrado em comunicação da UFP. É coordenador do grupo de pesquisa Jornalismo e Discursos, além de também coordenar o programa de pós-graduação do PPG-Com UFP. Investiga a produção de sentidos na mídia com foco no jornalismo, mediatização, fake news, rádios universitárias, mídias sonoras e gêneros radiofônicos. Antes da gente passar a palavra à nossa mediadora, eu convido a professora Ana Regina Rego para dar sua fala geral sobre o evento. Muito obrigada. Adorei a história da fala geral. Obrigada, Lívia. Gente, desculpa quebrar o protocolo, mas como a professora Marialva tem horário no aeroporto, então a gente vai sair um pouquinho antes, vamos ficar um pouco ali, mas vamos ter que sair um pouquinho antes, tá? Eu gostaria de pegar essa fala, aproveitar essa oportunidade para agradecer a parceria do PPG-Com, todos os professores envolvidos, mas principalmente a PEP, MNCD, UFP, etc., mas principalmente meu povo no Jorge. Então, muito obrigada, Lívia. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada, Edson. Quem mais está aqui? Está faltando muita gente que não está aqui nesse momento, mas que coordenaram os GTs. Thalita e Pedro, que estiveram todas as noites e agora tinham um compromisso, não puderam vir fazer a transmissão, mas o Edson já está gravando. Carla, me ajudem. Oi? Luzi fez toda a comunicação. Quem mais? Raine, Camila, Vinícius, Lívia, Tamiri, Souza. Então, no Joaquim Peso, trabalhou diuturnamente. E é porque no Joaquim fala assim, eu não enlouqueço só eu enlouqueço todo mundo uma vez, mas dia 20 de janeiro eles estarão no Spa Urbano, onde todos estarão direito, inclusive é um relaxamento completo. Então, gente, muito obrigada mesmo, não tenho palavras para agradecer. Dito isso, acho que falar da importância da gente ter, no final do evento, uma fala do nosso coordenador para dar um panorama geral sobre em que contexto nós nos situamos e como uma pós-graduação efetivamente pode contribuir para o seu entorno e pode contribuir para a democratização do conhecimento. O que nós fazemos aqui é transformar vidas, e essas vidas são transformadas e transformam outras tantas. É por isso que é muito importante a gente transformar vidas no nosso entorno, porque aí a gente volta para o nosso lugar
E aí nós temos gente do interior do Piauí, do interior do Maranhão, do interior do Ceará, a gente tem gente em outras partes do país transformando outras vidas. Esse é a máxima, para mim, a coisa mais importante. E ano passado, quando o Paulo perguntava assim, será que a gente se recredencia? Eu na minha sala perguntando, eu disse, eu vou me recredenciar por um motivo, porque eu acho que a gente tem uma missão nesse lugar, e essa missão envolve todos os nossos discentes e docentes. Né? Então, dito isso, peço desculpa que a gente vai ter que sair um pouquinho antes, mas vai ficar gravada, né? E a apresentação está disponível também, já vai ficar disponível. Muito obrigada, Lívia, muito obrigada, Paulinho, por terem aceito dividir esse momento conosco. Obrigadão, gente. Agradecemos a fala da professora Ana Regina, como também todo o empenho à frente do evento. Antes da gente iniciar as falas, eu gostaria de presenteá-los também com as nossas ecobags do nosso evento. E agora sim eu passo a palavra à professora Lívia Neri para mediar essa conferência e esse momento de conhecimento também. Muito obrigada. Muito obrigada, de Lívia para Lívia. Exatamente. Muito bom dia a todas as pessoas e agradecer a oportunidade de estar com vocês hoje, nesse momento, que num evento onde se tratam das dimensões do tempo, não é o final. Com certeza é ainda algo a ser passado também nas nossas histórias, nas nossas memórias e todos esses atravessamentos que foram discutidos aqui. E dizer que é uma grande alegria estar com o Paulo Fernando como mediadora nesse momento, pensando numa temática tão importante que eu destacaria então as palavras, poderíamos dizer assim, que fariam aí a chave dessa nossa conversa. Importância, pós-graduação, democratização e conhecimento. Então, nesse conjunto expresso nessas palavras tão fortes, que o programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Universidade Federal do Piauí entende que tem essa missão e como visão de garantir, essa democratização como o acesso de todos, o acesso das pessoas a essa parte tão complexa de ser garantida. Garantir que as pessoas possam permanecer em espaços de produção, de conhecimento, de cultura e de ciência. Então, é desse lugar potente e forte que a professora Ana Regina, e ao tempo em que agradeço a organização e o convite, junto com o JOC todo, trazem a discussão pelo nosso querido professor Paulo Fernando. Professor Paulo Fernando, teremos então até 30 minutos e depois, claro, com direito à prorrogação do tempo, as discussões com todas que desejarem interagir conosco. Obrigado, Lívia, pelas palavras. Bom dia a todas, todos e todos. Quero agradecer à professora Ana Regina pelo convite, parabenizar pelo evento e dizer a ela que foi um presente muito grande. Quando a Ana me convidou para falar sobre esse tema, eu pensei, eu não tenho nada para falar sobre esse tema porque não é minha área de pesquisa, né? Mas aí, conversando com ela, é o coordenador, como ela bem colocou aqui, né? O coordenador do programa. E aí o coordenador do programa, sim, né? Foi pesquisar, foi ler e se encantou. Tanto é que eu agradeço a Ana porque foi realmente um grande presente. Aprendi muita coisa para fazer essa conversa com vocês. Eu não quero assumir um lugar de palestra, mas muito mais de conversa. E antes de nós começarmos a nossa conversa, essa semana o Piauí ficou mais triste, né? Nós perdemos o Negro Bispo, um pensador que
não sei quanto tempo nós vamos nos recuperar, né, para poder termos alguém na potência dele. Quem esteve na aula inaugural da professora Laura Lomas, né, e aí vai ser muito nessa temática da aula da professora Laura Lomas, com a proposta, né, que o Nego Bispo vem trazendo para nós, que eu quero fazer a minha fala, mas eu queria também que nós aqui, né, fizéssemos uma homenagem a ele, de um lugar fora do que ele provavelmente, né, estaria questionando, que seria, não quero um minuto de silêncio, a minha proposta não é um minuto de silêncio, nem uma salva de palmas, mas que a gente fizesse um estalar de dedos, e nesse estalar de dedos, né, como uma chuva de estalar de dedos, que nós pudéssemos nesse momento enviar para ele, né, onde quer que ele esteja, né, que com certeza é um encantado estrela, que possa, né, através desses sons, chegar também até ele. Vamos fazer juntos? Que assim seja. Bem, gente, falar sobre a pós-graduação, eu quero começar aqui com vocês, né, pegando lá pela etimologia da palavra, né, primeiro aqui então, assim, a palavra, pode passar, Lilian. A palavra democracia, né, é formada por dois vocábulos gregos, né, e aí aqui é o que eu quero já começar a pensar com vocês, né, que é nessa concepção singular, né, dos governados e governantes, né, onde demos significa povo ou muitos, e aí por isso que eu sublinhei muitos, porque eu acho que vai ser o que vai amarrar aqui a nossa discussão quando nós pensamos em democratização do conhecimento, né. Enquanto cracia quer dizer, né, o governo, a autoridade, né, o governo do povo, o governo pelo povo, o governo para muitos, ou o governo de muitos, né. Depois a gente vê a palavra conhecimento, né, também fui lá para o dever de casa, né, para a etimologia, pensar, né, que o conhecimento, aí eu, claro que aqui eu estou dizendo, tem várias versões, eu peguei a que eu mais gostei, a que eu acho que tem a ver com a nossa conversa, né. Vem do latim, né, que significa o ato de conhecer, né, porque no latim, né, o radical gnomo, ou o presente na língua latina, né, e no grego antigo, né, gnos, que significa conhecimento, né, o gnóstico, né, que é aquele que conhece. Então, às vezes, vocês veem que é assim, eu estou caminhando muito próximo do que a professora Ana Regina já começou a falar aqui com vocês, né, nessa fala final dela, e também estou dialogizando com as outras mesas que nós tivemos e que eu assisti aqui, né. Então, a noção de tempo, ela vai estar razoavelmente implícita, né? Eu não vou discutir o tempo, mas vocês vão entender como é que eu vou trazer ele aqui para vocês, né? E complementando, né, do latim sapere, né, conhecer, saber, sentir, gosto, né? Então, a partir da definição, né, de democracia e conhecimento, eu vou trazer para vocês a base dessa nossa conversa, né? Que ela vai estar pensada a partir do ensino superior, porque as questões do ensino superior são também as questões da pós-graduação, né? E o ensino superior ele já tem alguns problemas, né, e estudos muito grandes, né, no sentido de pensar a chegada, principalmente, né, da grande camada de excluídos, dos povos periféricos, né, de todos aqueles que são silenciados e que não tinham, até algum tempo atrás, oportunidade de estar na universidade pública e na universidade, né, privada. Então, a gente tem, a partir do governo Lula e do governo Dilma, né, uma política pública de inclusão muito importante. E a preocupação, né, porque nós sabemos que o conhecimento do país ainda hoje é para poucos, né, nós ainda temos uma parcela muito grande, né, principalmente se vocês pegarem as últimas pesquisas feitas, né, e eu estou meio que na tangência, eu diria assim, é um hobby que talvez se torne um foco de estudo, né, pensando as masculinidades, né.
E no campo das masculinidades nós vemos que os meninos, né, os homens, cada dia mais são os que menos chegam até a universidade, né? Então, nós vamos... Pode passar. Pode passar? Ok. Então, aqui nós vamos trabalhar, né, eu estou comentando para vocês nesse primeiro momento a partir das preocupações da graduação, mas vocês vão ver que são as mesmas, né, elas tocam na pós-graduação. Então, essa minha palestra, minha conversa com vocês, né, ela vai partir de 4 dimensões, né, que é o acesso e o ingresso, a permanência e a conclusão, a formação com qualidade e a inclusão das camadas subalternas socialmente na educação superior, né? Então, são esses 4 pontos, né? Então, no que a gente tem, né, na dimensão do acesso, do ingresso, né, então, no contexto do que nós poderíamos chamar de sociedade do conhecimento, o acesso atua como um gatekeeper. E aqui no sentido mesmo, tanto do acesso como chegada, mas como um acesso às atuais plataformas, né, ao mundo digital, né, que a pandemia trouxe muito claro para nós, né, que nós, por mais que já celebrássemos bastante, mas nós ainda temos, né, principalmente no terceiro mundo, uma exclusão digital muito forte, embora eu traga dados do ano passado que, a princípio, para a mídia, nós estamos bem na fita, mas quando a gente lê pouco nas entrelinhas, aí a gente se encontra enquanto um estado do Nordeste, enquanto um programa nota 3 da CAPES, né, com muitos desafios, e como pensarmos, né, e é muito interessante porque esse evento é um evento em que a gente dialoga, né, muito próximos com instituições como a UFRJ, que é nota 7, e a Fiocruz, né, que são notas que estão, digamos assim, num patamar, né, de avaliação da CAPES muito bom, num patamar máximo, né? Mas, né, no programas 5, 6 e 7, como uma estratégia mesmo, né, de fazer com que esse conhecimento ele circule, fazer com que essas questões, né, que eu trouxe para vocês, como do ingresso e da permanência, da qualidade, né, do ensino, que aí é uma coisa que a gente vai refletir juntos, o que a gente está chamando de qualidade, né? E essa discussão de qualidade, ela chega, inclusive, na pós-graduação, no perfil da pós-graduação que nós temos hoje. Então, assim, eu fiz um apanhado, né, tanto de textos, de pesquisa, mas também das últimas reuniões que eu estive na Compós e no seminário de meio termo da CAPES. E o nosso seminário, feito recentemente pela pós-graduação da UFP, onde o diretor de avaliação da CAPES, né, que lá a gente teve durante 5 minutinhos, 10 minutinhos a presença dele, aqui nós pudemos conversar com ele praticamente uma manhã toda, e ele está trazendo, ele trouxe para nós, né, e por isso é muito bom termos muitos alunos aqui do programa, ele trouxe para nós informações que são muito importantes para nós pensarmos exatamente essa democratização e o que é que a CAPES está pensando para a próxima quadrienal, né, já que nós estamos entrando no último ano da quadrienal, e esse modelo que está aí ainda é um modelo que sofre a ingerência do governo do inominável, tá? Então, nós vamos ter, né, nessa sociedade que a gente poderia chamar, né, do conhecimento, né, um problema, um dilema, né, uma questão, o acesso como um gatekeeper, né? Então, a universalização do acesso, né, é um tema emergente, complexo e de fundamental importância para a pós-graduação e para a graduação, né? Por quê? Porque nós nos encontramos num cenário de mudança do mundo do trabalho, né, e também das profissões. Recentemente, né, a gente teve o texto do Harari falando, né, que daqui a 50 anos nós vamos ter uma sociedade de inúteis, e o inútil é totalmente diferente do que o Traje a Rigor, né, cantava lá no rock, né, nós somos inúteis. Não é aquele inútil do Traje a Rigor, né, mas é o inútil como uma provocação como nós.
que nós vamos fazer com o nosso saber, com uma sociedade tecnológica, com o chat GPT e com tudo isso mordendo os nossos calcanhares, né? Então, nessa perspectiva, nós temos também que nos repensar diante desse quadro e desse desafio. O Siddhartha Ribeiro, recentemente, também dizendo, olha, nós estamos e a professora Lívia trouxe a questão do fim, né? Ele diz, ou nós pensamos ou nós entramos num determinado modelo final dessa sociedade que precisa repensar a partir mesmo, né, daquilo que foi muito importante e que vinha, né, do conhecimento quilombola, conhecimento indígena, né, o Krenak, todos eles que vêm, né, hoje, de alguma forma, né, os estudos decoloniais, embora o Degumismo falasse, né, olha, a gente também não pode ir para este lugar, ou seja, olhar para olhar para nós, né, como produtores de saberes e de conhecimento muito importante. Nós temos muito que contribuir com o mundo, não é pelo fato de nós sermos o Piauí, nós sermos a América Latina, né? Isso foi o que nos contaram que nós éramos. Então, assim, talvez um dos grandes desafios, e aí eu já estou adiantando um ponto que vai aparecer para a próxima quadrienal, né, que é onde nós vamos começar a pensar identidade, as identidades do programa e a localidade, né, o local e a identidade. Mas, enfim, quando chegar lá a gente conversa um pouco mais sobre isso. Então, esse cenário de mudança, né, do mundo do trabalho e das profissões, um processo cada vez mais feroz, né, de mundialização do capital, né, as alterações do papel do Estado, nós vimos isso recentemente, nós temos aqui a professora Ana Regina e todo o trabalho da rede, né, de combate à desinformação. Nós tivemos os 4 anos em que o resultado daquela eleição, nós tivemos uma mudança muito grande, né, no perfil do que seria o Estado. Nós entramos assim, meu Deus, cadê o nosso Estado, o que estão fazendo com ele, né, que alterações são essas? E que elas, de certa forma, todas aquelas alterações, elas vão implicar na graduação e na pós-graduação, ou seja, elas implicam no que nós queremos para a vida e até no que nós seremos enquanto pesquisadores e professores na universidade, né? E aí uma outra questão do cenário, né, são as relações intermediadas por redes centralizadas comandadas por algoritmos de personalização que limitam o consumo e a circulação de conhecimentos e saberes. Então nós estamos nesse cenário onde o acesso, né, eu estava aqui escrevendo, eu não vou conseguir trazer tudo que fluiu quando eu estava lendo aqui, né, para conversar com vocês, mas o professor Paulo Vaz, que foi meu orientador, né, e a professora Maria Alva esteve na minha banca de defesa do doutorado também, né? Então o professor Paulo Vaz, naquela época, em 2002, ele tem um texto que não sei porquê, mas quer dizer, até sei, né, que ele já trazia a questão do excesso e do acesso, e ele já problematizava como o acesso como um grande calcanhar dessa sociedade do século XXI, né? Então, assim, pensarmos que não é só incluir, não é só trazer, mas pensar que ao trazer, né, no caso da pós-graduação, como permanecer, e no caso do conhecimento, o que pesquisar, o que olhar, o que construir, né? Então, essa questão do acesso, ela é fundamental para nós. E, queiramos ou não, nós estamos cada vez mais vivendo em bolhas. A academia é uma bolha. E aí, quando nós começamos, é por isso que hoje nós vamos ver também um pouco mais à frente, como que nós podemos pensar fora dessa bolha, onde nós temos cada vez mais convites, né? E eu tenho visto, né, um movimento fantástico, né, que é esse movimento em que os programas com diversas, né, diferenciações começam a dialogar exatamente para que a gente possa ter esse lugar, né, de saída, né, dessa grande bolha que muitas vezes a gente pode entrar, né, com modelos que ainda se fazem presentes, né?
E aí, com relação ao ICES, como eu disse, o acesso, eu disse para vocês, né, nesse próximo slide, vocês vão ver, né, que eu tirei essas duas informações, um do governo do estado, do governo federal, né, e o outro essa pesquisa do TIC domicílios, né. Então, assim, essa semana, no governo federal, tinha uma manchete, né, no site que dizia 80% dos domicílios brasileiros possuem acesso à internet, né. O TIC brasileiro trazia essa informação. No governo federal tem esse. O uso da internet chegou a 87,2% da população brasileira em 2022, né, dados do IBGE. E aí, se nós pegarmos 2016, em que esses números, né, eram bem mais baixos, né, há um aumento de 30% desses números, nós poderíamos estar celebrando, 80% está aí, né, tanto a mídia replicou, mas aí tem esse último dado aí, que eu acho que é o mais interessante para nós, porque essa mesma pesquisa, ela identifica, né, ela revela desigualdade na conectividade pelo país. Então, o que esses dados querem dizer? Ou seja, nós temos, vamos pegar pelo IBGE, né, 87%, né, a internet chegou à população brasileira, mas a internet não é de qualidade, né? Tanto é que eles não colocam nenhum número, mas está lá essa informação. Então, para vocês verem como é a questão do acesso, a gente celebra que chegou na casa de todo mundo, né? Aqui nós temos essa própria experiência, né? A palestra está gravada porque aqui dentro do auditório a internet não chega. Né? Então, assim, as pessoas poderiam estar assistindo essa palestra agora, elas vão assistir depois que ela acontecer, né? Por conta de quê? De acesso e conectividade. Então, pensando nessa dimensão, né, da permanência e da conclusão, né, no nível da graduação, a partir daí, né, nós vamos ter o PENAES, né, que se destina a estudantes de baixa renda, matriculados em cursos de graduação presenciais nas instituições, né, federais de ensino superior, né, selecionados por critérios socioeconômicos. Né. Nós vamos ter a portaria 389, né, de 2013, que é um programa de bolsa permanência, né. Só que a gente vê, né, que elas são importantes porque elas trabalham a permanência na graduação, mas durante um bom tempo a gente não teve programas que pensavam a pós-graduação. Recentemente nós temos esses programas, né, estão começando a sair, né, esse enfoque. Mas para vocês verem como nos governos, né, Lula e Dilma, a preocupação estava muito na graduação, e hoje, né, na retomada do governo Lula, nos governos anteriores, né, no governo do golpe, não teve, do nominado também não, a gente sabe, né, e agora elas estão começando a voltar, porque não adianta o aluno estar só na pós-graduação, né, não é só ele entrar, né, mas a gente precisa pensar na permanência dele, né? Então o país tem tido avanço na inclusão de estudantes no ensino superior, mas em relação às políticas públicas ainda é preciso aperfeiçoamento, principalmente as de permanência, né? Então esse é um dos grandes desafios da pós-graduação, né? Com relação à qualidade, né, nós vamos entrar uma tensão entre qualidade e quantidade, né? Quantidade aqui pensando no produtivismo. Tanto isso em nível da graduação, né? Essa discussão ainda é na graduação, mas eu vou puxar ela lá para a pós-graduação, né? E aí eu gosto muito, né, desse pensador, né, que ele vai trazer os 3 significados distintos da qualidade para a gente pensar, né? Isso no nível da graduação, mas claro que isso vai chegar para nós na pós, né? Então a qualidade, né, um primeiro sentido de qualidade, né, condicionado pela oferta limitada de oportunidades. E aí está lá, né, quando eu chegar no slide final, para mostrar para vocês a tensão entre uma pós-graduação, né, de excelência, que esteve presente na área durante muito tempo, né, e que de alguma maneira talvez
seja um indicador também dos números que eu vou trazer para vocês, né, em relação às notas, eu diria que bebe um pouco nessa noção do que seria qualidade, e aqui eu não estou, né, condenando aos nossos coordenadores de área, a quem começou esse processo. Era o modelo, era assim que se pensava, né, no início dos cursos de comunicação e da pós-graduação. O segundo, relacionado à ideia de fluxo, né, como é que a grande maioria são vocês aqui do mestrado, né, vocês sabem que os coordenadores, orientadores de vocês estão aqui, né, preocupados com os prazos de defesa, o tempo que vocês entram com o tempo que vocês saem, né, porque, e aí no nível da graduação, né, a evasão. Boa viagem, Maria Alva. No nível da graduação, isso implica, né, e a Lívia pode falar melhor do que eu, né, como gestora, né, a desistência do aluno, né, do curso, de não terminar ou levar muito tempo para terminar a graduação. Isso implica, inclusive, nos cálculos de verbas que vêm para a universidade. No nosso caso, da pós-graduação, seria a diminuição de nota e etc e tal. Então vejam que esse é um indicador, digamos assim, de qualidade, né? E a terceira ideia de qualidade, que também está muito presente no dia a dia de vocês, né? A qualidade associada à aferição de desempenho mediante testes em larga escala, né? Que aí são as notas 4, nota 5, no caso da pós-graduação, a sucupira, a quadrienal, né? Então, assim, onde vai criando-se aí aqueles que vão receber os selos de qualidade, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas e tudo mais. Então, estamos identificando, né, a Oliveira e Araújo, né, eles estão identificando, e eu trouxe esse texto deles porque eles trazem uma coisa muito parecida com o que está sendo pensado daqui para frente. Se vai ser concretizado, eu não sei, mas daqui para frente, né? Eles vão dizer, estamos identificando outro sentido de qualidade, que é relacionado ao melhor processo para se atingir o fim desejado. Então, a noção, né, de processo é muito importante para pensarmos na democratização e não como um fim ou como uma camisa de força, né? Então, as políticas de democratização, elas devem priorizar o setor público, que prima pela qualidade da formação, realizando pesquisa e extensão de forma sistemática, né? Então, assim, pensarmos tanto a graduação, hoje nós temos, né, a implantação do currículo, né, de extensão na graduação, e hoje a pós-graduação sendo convidada a sair da sua bolha só da pesquisa e começarmos a ter ações de extensão para que a sociedade conheça quem é a pós-graduação, o que faz a pós-graduação, né? Que os nossos estudos não fiquem só aqui entre 4 paredes, ou nas salas, né, nas qualificações e nas defesas, né? A dimensão da inclusão das camadas subalternizadas socialmente na educação superior, né? A gente tem um quadro de que o Sistema Nacional de Educação Superior ainda não está aberto às amplas camadas populacionais no Brasil. O mesmo espaço considerado de inclusão pode ser considerado de exclusão, né? Então, nós temos vários, né, dados e situações. Todos vocês sabem que chegar aqui na universidade é um modelo que ainda precisam ser pensadas políticas públicas, não só de acessos, mas de permanência e de qualidade dessa permanência, para que vocês possam também produzir um saber de qualidade. E aí, né, nós tivemos as políticas de cota, e temos várias políticas que a sociedade brasileira precisa amadurecer e discutir, né, pensando agora mais no coletivo. Então, eu entro agora, né, chego finalmente à pós-graduação, né? Então, vamos pensar uma democratização do conhecimento na pós-graduação. Eu fiz um levantamento no site da Compós, e aí vocês vão ver, né, que de 91 a 97, isso aqui é filiação à Compós, né, que é a associação dos programas de pós-graduação. Claro que depois, alguns programas, eles se filiaram, já existiu, né? Mas como ela começa, então o processo de filiação começa em 91, de 91 a 97, na Compós, filiados à Compós, e praticamente no Brasil, nós teríamos assim 12 programas de pós-graduação em comunicação. Então vejam aí como esses números vão mudando.
De 2001 a 2010 passam a ser 21 programas, então até em 2010 nós passamos a ter 33 programas de pós-graduação. De 2011, que é onde o PPG do Piauí, né, se insere, a 2021, em 10 anos, nós passamos a ter 23 programas. Esses números não vão contabilizar os que foram aprovados recentemente, mas eles ainda não estão em funcionamento, como o da UFPE Caruaru, né? Então nós temos hoje, pelo site da Compos, no Brasil, 56 programas de pós-graduação em comunicação. Aí nós vamos ver, né, estamos falando de democratização, né? Aí nós vamos para números, para dados, né, por regiões. Então vamos ver, na região norte, hoje, nós temos 2 programas. Na região centro-oeste, nós temos 5 programas. Brasília tem 2. Né? Então, são 4 estados, 5 programas. Né? O Nordeste tem 12 programas. Desses 12 programas, a Federal do Maranhão tem 3, porque ele vai ter o acadêmico, em São Luís, o acadêmico e o profissional, e tem o de Imperatriz. E a Paraíba tem 2, né, porque ele também vai ter o acadêmico. Então, assim, só o Maranhão e a Paraíba tem praticamente 50% desses 12, né, porque eles dois têm 5 programas. Né? Então, no Nordeste nós temos 12 programas. E no Sul e o Sudeste nós temos 37 programas, quase o dobro do que vai ter nas outras regiões, se nós pensarmos, né, que juntando o Sul e o Sudeste não dá a quantidade de estados do Nordeste. Essa conta está meio desigual, né? Essa conta está meio complexa para ser feita, né? Então, aqui, os números eles já mostram que a importância da gente discutir a democratização do conhecimento, né, na pós-graduação, começa exatamente, né, de fatores que são muito discrepantes. Ou seja, o Sul e o Sudeste têm 50% dos programas de pós-graduação. O Norte, agora, claro, já tiveram 2, recentemente o Norte subiu para 4. Né? Então, nesse caso aqui, o Nordeste teria 13 ou 14, né? Mas mesmo assim, ainda temos esse cenário. Aí nós vamos agora, que nos interessa bastante, né, os programas de pós-graduação por área, né, na área, por notas. Aí vejam só, os programas nota 3, né, com nota 3 nós temos 13 programas. Com nota 4, há uma política de melhoria, né? Então nós vamos ter 47 programas. Aí vejam a noção de qualidade, tudo aquilo que eu já trouxe para vocês, né? Acesso. Com nota 5, nós vamos ter 19 programas. Então vocês veem que começa poucos, sobe, aí começa a descer de novo, né? E com notas 6 e 7, 4 programas. Ambos têm 4 programas. Então aqui é também um outro fator para nós pensarmos, né, sobre isso. Aí, trazendo na questão da democratização, né, do conhecimento, tem essa fala que ela é bem extensa, né, no slide seguinte, tem uma fala que ela é bem extensa, que aí, enquanto vocês podem ler, eu vou falando sobre ela, não vou lê-la. Nessa fala, que ela é de 2011, né, eu encontrei no editorial da revista de Educação, essa pesquisadora, ela já vem problematizando, e aí é esse ponto que eu quero trazer para vocês, ela vem problematizando, né, que a democratização do conhecimento, neste caso, em 2011, era exatamente a não publicação. Que a grande preocupação era, e que ainda é, não estou dizendo que ele caiu, mas o que se discutia, né, em 2011 era mais ou menos isso, né? A pós-graduação, ela de certa maneira, nós fazemos as pesquisas, aí aqui já vai meio que uma provocação para todos vocês, alunos do mestrado, né, que fazem os trabalhos, mas não publicam, não vão aos eventos, mas aí também eu vou dizer, e aí está dentro da política, por que vocês não vão aos eventos, naquele elemento, naquela dimensão da permanência e da qualidade,
né? Então, ela vai dizer, olha, o que acontece? As pesquisas ficam dentro da universidade. Se elas não chegam à sociedade, não há uma democratização desse conhecimento, porque ela fica sempre discutida. Aí eu peguei esse outro pensamento, que também é um pouco longo, né? Mas da Silvia Nascimento, em 2022, ela já traz uma outra discussão, né, sobre essa discussão sobre a democratização do conhecimento, e que ela é muito interessante, né? Que é pensarmos a barreira entre desigualdade social e tecnologia e o papel das ONGs, instituições e comunidades, né? Então ela vai dizer o seguinte, que as ONGs, instituições, iniciativas e associações cada dia estão surgindo mais, e mais movimentos em prol desse objetivo fazem papéis fundamentais para a democratização de levar o conhecimento aonde não chega, como nas favelas e periferias, tanto presencialmente e digital. O poder das comunidades são essenciais para propagar a oportunidade aos jovens que até então nem sabiam existirem. Então vejam que nós estamos mudando um pouco dessa noção, ou seja, ao invés de ser só publicar, né, nós vamos saindo e começamos a descobrir, até como sobrevivência da pós-graduação, né, no sentido de os modelos midiáticos, as pesquisas mais tradicionais, elas estão, digamos assim, meio que em colapso, em termos de repetição, e onde nós vamos encontrar, né, elementos interessantes. E aí o que está começando a ser pensado não é só você estudando, lendo, indo para a biblioteca. A biblioteca é maravilhosa, continuemos indo para a biblioteca, mas vamos para a vida, né? Vamos para as comunidades, vamos entender quais são as dimensões, até mesmo, eu diria, pegando aqui um pouco, né, um pouco muito do Krenak, o Krenak é também como sobrevivência da gente, do nosso saber, da academia, né? Então a democratização do acesso ao conhecimento na pós-graduação, né, leva a gente a refletir sobre o posicionamento da pós-graduação no tocante ao conceito de democratização do conhecimento, refletir até que ponto esse se entrelaça com a praxis. Compreender o impacto da utilização das plataformas virtuais na democratização do conhecimento e pensar políticas para a permanência do aluno na pós-graduação. Então eu tenho um edital recente, né, que permite o acúmulo de bolsas, né, já como uma das estratégias. E no caso brasileiro, mais do que uma reprodução das desigualdades sociais pela educação superior, após graduação, os dados mostram que há uma hipertrofia dessas desigualdades sociais, sobretudo nos cursos de alta demanda e maior prestígio social. No tempo da graduação é medicina, odontologia, engenharias, né, a comunicação também da moda, né, e filosofia, as licenciaturas, né, pedagogia, não estariam entre esses. Aqui no nosso caso da pós-graduação, muitos pensam, né, os programas 6 e 7, porque os programas 6 e 7 é realmente onde vai circular, né, parcerias e também mais verbas, né, para vocês terem ideia. Esse ano nós não recebemos aqui no nosso programa nenhuma bolsa e não recebemos o PROAP. O PROAP nós não recebemos dinheiro algum. Então, foi resultado da política do governo anterior, mas assim, o programa que tirou 3 vezes nota 3, olha como é uma questão muito incoerente, ainda é uma ideia punitivista, é uma ideia muito punitivista. Vocês não subiram, vocês não se comportaram bem, vocês não fizeram o dever de casa, vocês vão ficar sem bolsa, né? E aí olha a questão do acesso, já penaliza. E aí a turma dos meninos que eu estou vendo aqui, né, nós tiveram 2 desistências de alunos que se matricularam, começaram no primeiro ano, do primeiro semestre, né, as primeiras aulas, desculpem, e aí eles viram que não conseguiriam ficar, porque eles só conseguiriam ficar no programa se eles tivessem bolsa, né? E aí nós tentamos de todas as formas, mas assim, não tem bolsa, é impossível. E aí eles trancaram e, consequentemente, desistiram
né, dessa vaga, que vocês sabem as noites, a luta que vocês fizeram para vocês entrarem. É um processo desgastante. Está aqui a professora Lívia, que acabou de junto com a professora Jaqueline e a professora Samanta, né, coordenarem o processo de seleção da nova turma. Né, são várias etapas, né, uma quantidade de uma concorrência grande para ficar com 10 vagas. E aí, quando você passa por essa, né, então por isso é que tem essa questão, né, do acesso. Quando você passa por esse desafio de você vem para cá e tenta permanecer, você não pode, porque não tem bolsa. E não tem bolsa por quê? Porque há uma lógica, né, do Estado, tinha uma lógica do Estado, né, que tipo, você, a forma de punição é, como você não subiu de nota, como você não foi um bom programa, vocês não se portaram bem, vocês vão ficar sem bolsa e sem verba, sem recursos. Né? E a gente está, né, aproveitando, já que está sendo gravado, né, até agradecer a Pró-Reitoria, né, de pós-graduação, porque muitas das viagens e a minha participação nesses eventos, né, da Compós, no seminário de meio termo, né, veio da verba da Pró-Reitoria de pós-graduação, porque se ela não tivesse esse investimento, eu não estaria lá e eu não poderia nem estar fazendo muitas dessas discussões em cima de tudo que eu escutei agora, em outubro. Né? Porque, inclusive, como estratégia de sobrevivência, porque se eu fico cada vez mais excluído, eu não tenho dinheiro para ir, eu não sei o que estão discutindo, ou seja, o fosso daqueles programas 3 que eu mostrei para vocês, ele é muito grande ainda, ele vai só alargando, vai só aumentando. Então, nesse sentido, é que a gente trabalha essa perspectiva, né, de pensarmos que o programa Nota 3, muitas vezes, ele termina não sendo muito atrativo, porque a quantidade de bolsas é menor, né, do que os outros programas, com maiores notas e onde tem maior recursos. Né? Como eu disse que a noção do tempo, ela está permeando, aí vocês vão ver, né, está permeando toda essa minha fala, esse antepenúltimo slide, né, que a minha hora acho que até já passou, mas assim, a velocidade com que o conhecimento é gerado atualmente exclui mais do que inclui. Quem não tem acesso à informação e, consequentemente, ao conhecimento, né, essa parcela da população, ela é excluída do processo de desenvolvimento social, econômico e tecnológico. Essa situação inusitada das oportunidades mostra a distância em que estão os processos de disseminação da informação e democratização de acesso ao conhecimento. Então, vamos lá para os nossos dois últimos slides, as nossas provocações, né, que é construindo uma política pública de democratização do acesso ao conhecimento técnico e científico, né, ações a serem, né, desenvolvidas pela pós-graduação. Eu peguei essa fala de Pereira e Beltrão, né, sentado em um evento. Essa é uma fala de pesquisadores da Embrapa. Claro, vocês vão ver que vai aparecer aqui uma noção de tecnologia, muito da Embrapa, mas vejam bem, né, eles estão pensando na democratização da ciência, e aí eu vou ler, né, o que eu acho que é importante, né, quando ele diz: gerir informações e partilhar saberes, mas sobretudo elaboram-se e executam-se projetos com o intuito de adaptar, disseminar, difundir e transferir tecnologias inovadoras ou tecnologias de conhecimento, se a gente quiser trazer para a nossa área, né, para intercambiar conhecimentos. É necessário transformar esses conhecimentos em produtos, processos e serviços que possam ser utilizados pela sociedade em geral. Esse processo envolve diferentes estruturas e infraestruturas, com enfoques, arranjos interinstitucionais, criatividade e talentos diferenciados. Então, pensando na inclusão. Né? Ou seja, é preciso o estabelecimento de processos interativos que envolvam, como sugerido por Silva, diferentes atores externos e internos, as organizações que possam imaginar, propor, desenvolver e transformar estratégias com base em elementos orientadores previamente negociados. Então, assim, é isso que a gente pensa, né, nesse sentido de desafios para a pós-graduação. E aí, não tem, né, quando eu vi a quantidade de slides, o tempo e tudo mais, vamos aí para o nosso último slide, que são quais seriam os desafios, né, e o que a gente tem? A gente tem a tentativa na questão do acesso,
da permanência, né? Nós temos os atuais editais que saíram no último ano, né? Que são os programas de desenvolvimento acadêmico Abdias Nascimento, a redução de assimetria, saiu um edital exatamente para programas nota 3, no ano passado teve um edital para programas 3 e 4, né? O edital Atlânticas, né? O programa Beatriz Nascimento de Mulheres na Ciência, programa de extensão da educação superior na pós-graduação, o PROEST, que nós estamos aí na concorrência, né, Lívia? Tomara que a gente venha, a verba é pouca, mas já dá para começar e a gente desdobrar. Vários professores aderiram e automaticamente, estou vendo aqui 2 dos meus alunos, assim, né? Estou vendo alunos da Ana Regina, então assim, automaticamente quando os professores aderiram a essa proposta, né, orientando o Gustavo, o site, quando foi aderida a proposta, automaticamente vocês aderiram junto com a gente, né? Só avisando vocês, né? Mas é exatamente nesse sentido de entrarmos nesse segundo momento, né, que era, que eu tinha dito para vocês, a excelência versus a inclusão. A excelência é aquele programa que, né, a qualidade sendo poucos, foi isso que teve durante muito tempo, e hoje nós estamos caminhando para o sentido de incluirmos, né, ou seja, de diminuirmos as assimetrias, acabar com essa bobagem na área de que nós só temos que ter nota 7, porque se todo mundo for 7, acabou. Meu Deus, se nós vamos ver do que outras áreas não tem esse nível de discussão, a comunicação tem, né? E aí um dos pontos, né, que não vai dar tempo eu entrar aqui para discutirmos, né, a mudança que foi muito boa do QR1 para QR2, né? Então, QR1 para QR2, o que quer dizer isso, né? É um fator de referência de publicação de revistas A1. Foi mostrado que na nossa área, né, nós tínhamos 2. E quando o professor Paulo Vaz fez os cálculos, mostrou que áreas menores do que a nossa tinham 22. Então, assim, esse gargalo faz com que a gente continue, né, não tendo a questão do acesso, porque viram, né, se todos nós, uma área que cresceu, como eu mostrei para vocês hoje, na quantidade, e a gente só tem 2 revistas A1, como é que a gente consegue dar conta da publicação de todo mundo? A internacionalização versus a identidade foi uma pergunta que foi feita, né? E a gente tem uma ideia errada de internacionalização, que a gente acha que internacionalização é só trazer o estrangeiro para cá. E a grande pergunta é, e nós para irmos para lá? E os nossos alunos indo para lá? Então e aí tem programas que têm um perfil de internacionalização e outros têm perfil de regionalização, né, de interiorização. Então, a gente precisa nessa noção de qualidade que a gente viu na discussão, que é uma questão da pós-graduação, ou seja, pelo fato de eu ser internacional, eu mereço 7, e você que faz um trabalho, né, de inclusão regional ou de interiorização tem que ficar com 3, porque você... Né, e aí, qual é a base da minha internacionalização? É porque eu trouxe fulano, eu trouxe fulano, eu trouxe fulano. E quantos de nós fomos para lá? Quantos de nós estivemos lá? Né, então, é a noção de fluxo. Por isso que também está começando a se questionar essa noção, né? Então, esse é um dos desafios, internacionalização, mas principalmente o reforço das identidades do programa a partir de planejamentos. O aumento das redes de pesquisas nacionais e internacionais e parcerias entre PPG. Eu vou pular logo porque já está no último, né? Já estou adiantado demais da hora. Derrubar muros e construir pontes. Eu adoro, né, esse pensamento. É um pensamento que eu conheci na comunicação não violenta, mas eu sei, né, tem vários, né, pensadores que trazem. O momento agora é da gente derrubar os muros e começar a construir pontes. Na última reunião nós criamos um grupo de todos os programas A3. Eu não vou discutir, não, vamos ficar aqui só o pessoal do Nordeste. Porque tem um programa do Sul, que é nota 3, e ele está lá num lugar em que as condições dele se assemelham à condição do Nordeste. Então, não é o fato de ser Norte e Nordeste. Não, somos nota 3, então como é que a gente nos ajuda? Como é que nós podemos crescer juntos enquanto nota 3? Então, estabelecer essas parcerias para que a gente quebre esses muros. Em vez de a gente se ver como concorrentes, vamos nos ver como parceiros, como uma forma de sobrevivência dos programas, uma forma de um crescimento de uma área que tem muito a contribuir, né? Então, e que aí começamos a questionar aquela ideia de qualidade que tem que ser poucos. Por que na qualidade não podem ser muitos? Né? E aí, por que não podem ser muitos? Já fechando mesmo, por isso que aquela minha ideia de democracia, né, exatamente eu sublinhei o muitos. Sim, nós podemos ser muitos com
com A1, né, com revistas A1. Podemos ser muitas revistas A1 na nossa área, podemos ser muitos programas notas 6 e 7. Né? É sempre um aprendizado. O Estado cresce. Não só o Estado brasileiro, a pesquisa brasileira, o campo da comunicação do Brasil, como o Piauí, que vocês estão vendo hoje, né? Nós damos aula, né, de tudo que está aqui e que a gente precisa dar um resgate nessa identidade do pequeno, do menor. Né? E claro, isso aqui não é à toa de nada, não é à toa. Nós temos anos e anos de políticas de exclusão e de depreciação. Né? E aí o tema, né, a inclusão de temas de pesquisas ligados a pautas e lutas esquecidas ou silenciadas. Esse também é um dos grandes desafios. Né? A gente vê, eu vou falar por mim, né, mas eu sei que tem vários professores fazendo. Né, eu estou trabalhando com uma orientação sobre a questão do jornalismo antirracistas em podcasts dentro da podosfera negra. Né? Então, esses temas que anteriormente, né, e vocês viram que no governo do Inominável teve aquela polêmica de pessoas dizendo o dinheiro público gasto com esses temas. Normalmente essa é uma visão de exclusão, de elite, né, de virar as costas para as necessidades e de uma inclusão, né, de uma democratização do conhecimento, partindo de uma pós-graduação que tem muito o que contribuir com a sociedade. Desculpe se eu me alarguei, né, no tempo. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito agradecida ao professor Paulo Fernando. Alguém teria alguma fala para contribuir? Muito bem. Bom dia. Para quem não conhece, acho que todo mundo conhece aqui, eu sou a Thaís, sou jornalista e mestre formada por essa casa, com muito orgulho, pela UFP. Queria fazer um doutorado em comunicação, né, pela UFP, mas infelizmente não. E eu queria ouvir dos dois professores uma coisa que mais me preocupa. Obrigada, professor, pelas informações, pelos dados. Esse caráter punitivista por parte do Estado, como é que se reverte isso? Entendeu? Um programa que pontua pouco, recebe menos ou não recebe nada. Na graduação acontece com o ENAD, por isso que nos tempos genéricos a gente boicotava o ENAD, porque tinha esse caráter punitivista. Se um exame que vai dizer se um curso é bom, se o curso é ruim, e ele vai ser punido por isso. Como a gente reverte isso, professor e professora? Bom dia, me chamo Vinícius, também sou mestre pela casa, com muito orgulho. E o professor comentou sobre a questão das revistas, né? E aí eu me lembrei de uma problemática que está rondando, de que as revistas A1, principalmente, elas, para se manter, estão cobrando, né, dos pesquisadores uma certa quantia para que possam publicar, né? Eu gostaria de entender como é que tu vês isso, haja vista que isso também é um tiro no pé, né, para nós que estamos tentando correr contra o tempo dessa titulação, né, de 3 para 4, que é o que nós desejamos. Então, agradecer aí as participações, sempre importante. Sobre as questões à base de punição. A educação, ela é pautada no critério que é a avaliação. Todo o processo educativo, ele é pautado também pela avaliação. O grande problema é o que se encaminha a partir do resultado. O resultado
resultado da avaliação, tecnicamente, né, nos bons parâmetros da formação para a humanização, a formação para a mudança, para a construção, Paulo, não deveria ser punitivo. A avaliação pautada no erro para a punição, pedagogicamente, é uma das maiores aberrações que podem existir. Então, a prioristicamente, a mudança nessa regulamentação, você falou do ENAD, mas eu falaria até antes, no próprio ingresso ao ensino superior, o que faz você ingressar numa universidade? É uma avaliação. O que acontece com quem não atinge o score mínimo da nota de corte necessária? Você vai punido, não é isso? Então é preciso uma mudança de mentalidade, muito investimento. E aí o Paulo falou bravamente sobre a questão da mudança do lugar do Estado, das concessões de Estado, das políticas de Estado, que precisam pautar o que todo educador compreende nesse sentido, que a avaliação não pode vir para punir, ela tem que vir para corrigir, ajudar e melhorar. Infelizmente, é ainda um processo difícil de se equalizar num país como o nosso, onde você bem falou, Paulo Fernando, sobre a expansão do ensino superior no primeiro governo Lula, em meados de 2005 a 2010, 11, 12, com o chamado REUNE, que é a reestruturação e expansão do ensino superior. Tem que ter mais vaga, tem que ter mais investimento, tem que ter mais oferta, tem que ter mais contratação de pessoas. É a partir disso, né, e desse local do Estado forte, que nós vamos conseguir repensar. Bom, mas está muito distante? Bom, então vamos pensar focalmente, né? A alteração e essa democratização que foi pautada aqui nesse debate também leva à construção do pensamento crítico. Então é na luta, na reivindicação, é quando uma associação como a Compós, ou como a ANPOF, ou como a ANPED, ou como todas as associações de pós-graduação que reúnem a nata do pensamento crítico brasileiro, a nata da intelectualidade brasileira, levam a sua questão, Thaís, à frente. Quando se pensa o acesso, a permanência e o sucesso, porque se você garante acesso e permanência, mas não consegue fazer isso adequadamente, você está fadado a ter uma permanência que não é a ideal, porque todos os que ingressam num curso superior ou numa pós-graduação querem galgar momentos melhores para as suas vidas, para as suas profissionalizações, para esse reconhecimento que vem junto com a habilitação profissional. Então, qual seria o problema? O problema é qual seria a solução? É o lugar da resistência, daqueles que têm competência e conhecimento crítico para fazer essas reivindicações, para levarem aos órgãos responsáveis a terem o conhecimento, eles têm, mas de perceberem que aqui também tem um grupo que luta ardorosamente por isso, que não abre mão disso, penais para o ensino, para a educação à distância, penais para a pós-graduação, residência, bolsa. A luta é constante, Thaís. Então, vem a estrutura para cima da gente, não fica aí, você fica lutando e se junta e luta e mostra que não é assim e resiste, tá certo? Eu não vou falar tanto das revistas predatórias, mas tem uma notícia para dar sobre a democratização do nosso programa de pós-graduação, por exemplo. Hoje nós temos vinculados ao PPG-Com, a revista Fluxos, que é uma revista, né, que tem um escopo. Aí eu pedi para me enviar o escopo bem direitinho para não correr o risco, porque a democratização da pós-graduação é que nós precisamos, nas nossas redes sociais, nos nossos núcleos, em momentos como esse, levarmos para as pessoas que não têm acesso a uma pós-graduação, de conhecerem o que se discute aqui, o que se debate aqui, o que a Thaís, o que o Edson produziram, o que o Vinícius produziu, o que o Rodrigo vai produzir, e de como isso pode melhorar e transformar a vida destas pessoas, e que o mundo, às vezes, e aí eu falo do pensamento crítico, muitas vezes as pessoas estão num lugar de desconhecimento, estão no mundo da Matrix,
E é onde a pós-graduação entra dizendo, peraí, você está vivendo num mundo onde você é conduzido, controlado, onde isso é isso, aquilo é aquilo, mas não é assim, porque vem a ciência, vem a pós-graduação mostrar o que de fato é, que mundo é esse que nós vivemos, quais os conflitos, os debates, quais as lutas sociais, de classe, de cultura, que estão sendo travadas ao nosso redor. O lugar dessa democratização é o lugar dessa transformação social. Maravilhosamente estamos defendendo aqui, nos nossos dias da defesa, para uma banca de 3, e os nossos colegas que estudaram conosco durante os 2 anos, mas precisamos levar esse conhecimento para os 224 municípios do Piauí, para não sei quantos municípios do estado brasileiro. Esse papel é fundamental. E aí vou dizer o escopo da revista: em fluxo contínuo, é um periódico, é Fluxos, destinado à publicação de produção científica, cujo objeto de estudo é mídias, comunicação e educação à distância, porque também está vinculado nessa área de educação e tecnologias, tá certo? Então, seria um exemplo. Eu foquei um pouquinho mais na pergunta da Thaís, espero que vocês tenham compreendido bem o que eu quero dizer. Não pode deixar de existir essa articulação, essa discussão do lugar dos coordenadores de programa. Tem que levar a demanda para entrar na agenda do fomentador, porque para o fomentador está muito tranquilo lá o que ele está mandando. Se ninguém disser nada, vai, né? Obrigado, Thaís, pela questão, pela pergunta. Vocês viram que eu trouxe muita informação, acho que alguma delas muitos de vocês nem tinham, né? Estavam tendo acesso a ela pela primeira vez. Até fiquei pensando em depois fazer uma outra palestra, até com que desse só para a gente, só para vocês, com a nova turma e a turma que está aqui. Quem já escutou, e claro, os egressos podem vir, né? Porque, Thaís, sobre a tua pergunta, eu diria assim, eu vou fazer uma comparação entre a quadrienal, né, a sucupira que nós vamos preencher agora e a que está sendo proposta para que vem, a próxima, 25, 29. Nós ainda estamos no modelo produtivista, então ela tem, ou seja, né, ela tá muito mais centrada na quantidade do saber. Eu sei que as revistas, né, aí aqui eu estou assumindo um pouco desse sentido, eu sei que as revistas são importantes, eu sei, mas lembrando a provocação de sairmos das bolhas. Né? Então não adianta, entre o acesso e o excesso. Nós vamos ter 50 revistas, se ninguém sabe que elas existem, eu estou vivendo uma ilusão de democratização. Agora, se essas revistas elas são produzidas em diálogo com a sociedade, em comunidades, em projetos de estudos e etc., elas começam a circular de uma outra forma. Então, no próximo modelo, Thaís, a proposta é que nós possamos trazer a qualidade, ou seja, ao invés do professor precisar fazer 15 projetos e publicar, que ele faça que tenha uma inserção social, que tenha uma contribuição e transformação. Então, eu acho que a gente ainda tem resquícios, sim, desse modelo positivista, desse modelo de pensar um elitismo, né? É um pouco da questão da própria ciência da comunicação, que a princípio era considerada, né, menor. Então, a gente tem que mostrar que nós somos ciência, que nós temos qualidade, que a qualidade permeia. E muitas vezes, nesse processo da qualidade, vira, né, e nós somos aqui do Piauí, nós sabemos muito bem, né, o que é, né, uma lata de caranguejo. Na lata você bota os caranguejos vivos na lata, né, e você vê que quando aquele está saindo da lata, os outros puxam e ele não consegue sair, né, e fica aquela briga onde, aí tem até aquele meme, né, se cada um ficasse e desse a mão pro outro, eles todos sairiam da lata, mas eles continuam ali porque um puxa o outro. Então, na perspectiva hoje, assim, eu acho que a grande resistência é entender como é que eles nos exigem certas coisas, a gente dá o que eles pedem, mas a gente ter as nossas estratégias de sobrevivência para além do que está sendo pedido. Né? Como é que a gente pode fugir muito desse lugar da punição, uma vez que as regras estão dadas. E eu acredito
que nós estamos caminhando para um momento de maior inclusão e de uma pós-graduação de maior qualidade. Com relação às revistas predatórias, um passo de cada vez, né? A ideia é que a gente aumente para poder discutirmos o que é o escopo das revistas aluno. Essa discussão e esse movimento ele é mundial, né? No seminário de linha da CAPES, né, de meio termo, desculpa, é a mesma coisa, né? O seminário de meio termo da CAPES, o coordenador, né, da área disse: olha, o governo brasileiro, para poder manter o acesso aberto, ele paga quase 100 milhões de dólares para poder ter aquele periódico de fonte aberta e tudo mais. O que hoje em dia, o que está começando a se pensar é, tudo bem, se o mercado mundial, não é só nacional, mundial, mudar, ter políticas de poder ter verbas para que os pesquisadores possam pagar, se isso se tornar o que a regra do jogo. Pensando que, né, também a gente não vai ser romântico de que as revistas predatórias elas estão aí, e elas a ideia do professor Paulo Vaz é de que a própria área, de certa maneira, né, vai fazendo a sua triagem, né, vai se defendendo desse tipo, né? Todos nós, eu acho que a Lívia, todos vocês, assim, quem já participou de um evento, eu recebo por dia uns 15 e-mails, assim, publique, eu abro, eu passo meia hora só apagando aquele monte de e-mail que eles né? E alguns deles já foram até publicados em revistas, em capítulos de livro, e eles continuam fazendo aquele pedido, né? Antigamente era 200, 300, agora já está 600, 800, né? Então eu acho que o governo, o Estado está atento a esse movimento, e a ideia, né, o ideal seria, se a gente transformasse esses 100, 200 milhões de dólares, né, na pesquisa ou para os próprios pesquisadores, se isso se tornar, é o ideal para nós. Como pensar nessa ideia de democratização a partir dessa perspectiva das publicações A1, A2, mais no sentido mesmo assim, da própria linguagem em si, porque assim, artigos que não são escritos numa língua, por exemplo, em inglês, eles não são aceitos de uma forma, isso já é uma forma de excluir também, né? Uma boa parte da população, como pensar também essa outra, a partir dessa questão da linguagem, como facilitar. O professor Paulo Vaz, quando ele fez esse estudo, né, ele disse: olha, nós já temos um elemento, né, que, por exemplo, já tem coisas que nós 3 não sabemos e que os 6 e os 7 sabem, né? Inclusive, que a Lívia vai me ajudar aqui, porque eu agora dei uma esquecida, né? O PROAP é até programa 5. Né? Os 6 e 7 são... Né? Então, os programas 6 e 7, eles têm um programa só de publicação, que você pode já traduzir para um outro idioma, e aí você rompe essa questão, você paga para romper essa limitação da barreira. Então, assim, os programas 6 e 7 já têm... O grande problema somos nós que não temos verbas, né? Programas 3 e 4, com certeza, e eu acredito que, eu não sei se o 5, mas o 3 e 4 com certeza não temos. Então a ideia é, os 6 e 7, eles têm verbas específicas para a tradução. E aí romper, porque essa é uma questão da América Latina. Encerramos. Agradecemos em nome da organização do geral a professora Lívia Neri pela mediação, as discussões colocadas aqui pelo professor Paulo Fernando. Muito obrigada pela presença e participação no Encontro Nacional de Mídia de Dimensões do Tempo. A gente agradece também a participação de todos vocês, a das pessoas que vão nos acompanhar de forma online através do canal do YouTube, e também de forma geral agradecemos todos os nossos parceiros, a FAPEP, o RNCD, o NUJORC, a UCAR também, que estava com a gente. Então, muito obrigada a todos e a todes,
e todas. Desejamos para vocês um ótimo dia. Muito obrigada.